Parte 2. Aqui tá. Gente, vamos lá. Como eu tô falando, quando você lê os nutrientes presentes nos alimentos, os nutrientes são essenciais para a nossa cadeia de acontecer a recuperação do nosso corpo com doença ou lesões. Quando você se alimenta diferenciado, a função dos nutrientes pode ser classificada. A função dos nutrientes são, os nutrientes podem ser classificados em construtores, energéticos e reguladores, de acordo com uma função que desempenham no organismo. Aí os alimentos energéticos são pão, macarrão, óleo, reguladores são legumes, são legumes, frutas, abacaxi, alface, banana, e construtores são leite, peixe, carne e ovo. Gente, eu entendi porque é muito fácil. São massas, são coisas muito calóricas, são energéticos. E os reguladores são mais saudáveis, são frutas, coisas que podem nos outros. São bem pra saúde. E os construtores são tem muita caloria não. Caloria aqui. É muito bom pra nossa saúde, como peixe, que dá que fica muito saudável, carne, que é muito importante. Ovo, muito super importante. E também o leite, mas não principalmente desenlatado, que é aquele caixinha, que é aquela da vaca mesmo, porque é muito mais saudável do que o de como que é, que é bem talate, desculpa, talate, mas é isso mesmo. Continuando aí, nutrientes com... Não, calma aí. Nutrientes construtores... Nutrientes construtores. Esses nutrientes fornecem matéria-prima com construção de novas células e participam de composição da pele, dos cabelos, dos ossos, etc. Eles são encontrados principalmente em carnes, ovos, leguminosas e laticínios. Nutrientes salmão, carne, peito de frango, temperos, queijo, leite e ovo. Nutrientes energéticos são os nutrientes que fornecem energia para as nossas células para realizar as atividades do dia a dia, como respirar, pensar, imaginar até dormir. São chamados de energéticos. Eles estão presentes principalmente em cereais, massas, pães e alguns alimentos de origem vegetal, como frutas e batatas mundial. Os óleos e as gorduras, como azeite, margarina, também exemplos de... São o óleo e as gorduras, como azeite e margarina, também são exemplos de energéticos. Gente, agora, são nutrientes reguladores. As funções desses nutrientes também contribuem para a regulação do funcionamento do organismo como um todo. Eles são encontrados em quase todos os alimentos, sobretudo em grãos integrais, legumes, verduras, cruas e frutas. Então, ao regular as funções das células, também, esses nutrientes também contribuem à regulação do nosso corpo, do organismo, com tudo. Em tudo. Eles também são encontrados em quase todos os alimentos, sobretudo. Tipo grãos integrais, legumes, verduras, frutas. A maioria dos alimentos tem mais de um tipo de nutriente. Por exemplo, um alimento rico em nutriente energético também pode ser nutriente regulador, como é o caso do azeite e do milho. Para manter uma alimentação equilibrada, é importante consumir os alimentos variados e beber bastante água, afinal, ela desempenha diversas funções do corpo e é essencial para o transporte de nutrientes e organismo. Então, a maioria também dos alimentos tem mais tipos de nutrientes. Por exemplo, o alimento rico, que é o azeite e o milho, que pode manter uma alimentação equilibrada. Parte 2.